Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre a segunda regra de Simpson que a gente estudou, né? Que é a regra de 3/8 de Simpson. Então, a gente ainda está aqui nessa parte sobre integração do nosso curso de cálculo numérico. Só relembrando como é que funciona a regra de 3/8 de Simpson, né? A gente vai ter uma integral de x0 até xn, beleza? De f de x dx, certo? E a aproximação que a gente vai fazer vai ser 3h sobre 8. Esse 3/8 que aparece aí é justamente o que dá o nome a essa regra. E aí a gente multiplica pelo somatório de i igual a 0 até n, de um certo coeficiente, vezes o valor da função no ponto correspondente, certo? Todos esses pontos aí são igualmente espaçados, certo? E o h que a gente considera é calculado da mesma forma de antes. É o comprimento do meu intervalo de integração, ou seja, xn menos x0, certo? É o ponto final sobre o ponto inicial, dividido pelo número de intervalos, tá? O número de intervalos que eu tenho aí, no caso, é exatamente n, tá bom? Então, é só fazer xn menos x0 e dividir por n, que é o número de intervalos que eu tenho. Esse n aí, esse número de intervalos que eu considero, ele tem que ser um número múltiplo de 3, tá? Que é uma revisão rápida do que a gente viu no último vídeo. E esse múltiplo de 3 tem que ser, no mínimo, 3, tá? É um múltiplo positivo de 3. E como é que ficam esses nossos coeficientes que aparecem aí na fórmula? O primeiro e o último coeficientes, eles são iguais a 1. Então, eu vou ter 1 se i for 0 ou se i for n, certo? Esse coeficiente vai ser igual a 2, beleza? Se i for múltiplo de 3, certo? E, claro, i não é nem 0 nem n, certo? Lembrando que 0 e n também vão ser múltiplos de 3 nesse caso. E todos os outros coeficientes vão ser iguais a 3. Beleza? Então, vamos usar isso para calcular um par de integrais. Vamos resolver um par de exemplos usando essa regra. Beleza? Então, esse primeiro exemplo que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A gente vai olhar para a integral de 0 a 1 de e elevado a x ao quadrado dx. Vamos fazer essa integral com 4 pontos. Nesse caso, o número de intervalos, né, que é 1 a menos do que esse número aqui, vai ser 3. Então, é múltiplo de 3, tá? Uma outra forma de ver o número de pontos que a gente pode ter. Então, é só olhar para uma progressão aritmética em que o primeiro termo ele vale 4 e a razão dessa minha progressão aritmética é igual a 3. Portanto, as quantidades de pontos com as quais eu posso usar essa regra vão ser 4, 7, 10, 13, certo? 16 e assim por diante. Beleza? E aqui a gente vai usar sempre o arredondamento com 4 casas decimais. Beleza? Tá bom. Então, a primeira coisa a fazer aí é descobrir quem que é o h. Quem é que vai ser o h aqui? Eu vou ter o comprimento do intervalo de integração, que é 1, sobre o número de pontos que eu vou ter, certo? Então, o h vai ser 1/3, beleza? Então, a gente vai ter que fazer um arredondamento aqui no h, né? Ele vai ser 0,3333. Mas isso também vai ter que ser levado em consideração nos pontos que a gente considerar na nossa tabela, beleza? Então, a gente vai ter o seguinte, os valores de x que a gente vai usar vão ser quais? Vão ser 0, 1/3, 2/3 e 1. Aí agora vamos arredondar. Então, aqui embaixo eu vou escrever o valor do x arredondado, tá? 0 arredondado vai continuar sendo 0, beleza? 1/3 arredondado vai ser 0,3333, se a gente usar 4 casas.
2 terços arredondado vai ser 0,6667 agora, né? Já que seria 0,666666. E 1 é 1, certo? Beleza, e agora vamos olhar aqui para o f de x do x arredondado, tá? Quem aqui é o f de 0? Eu vou ter e elevado a 0 ao quadrado. Então, vai ficar e elevado a 0, que é 1. Para os outros valores, vamos calcular na calculadora. Certo? Então, primeiro, 0,3333 ao quadrado, e agora a exponencial disso, tá bom? A gente ficou com 1,1175, certo? 1,1175. Agora, o segundo ponto ao quadrado, ou seja, 0,6667 ao quadrado, exponencial disso, ficamos com 1,5597, tá? 1,5597. E 1, pronto, aqui eu vou ter e elevado a 1 ao quadrado, ou seja, vai dar e elevado a 1, pronto, que é o próprio e, né? 2,7183. 2,7183. Tá, aí agora eu uso a fórmula. Vou ter que multiplicar, né, por 3h dividido por 8. E aqui vão entrar os meus coeficientes. Esse aqui vai ficar multiplicado por 1. Esse aqui também vai ficar multiplicado por 1, né, porque é o primeiro e o último, eles sempre ficam com coeficiente igual a 1. Aqui eu tenho x0, x1, x2 e x3, beleza? Então, não tem mais nenhum outro aqui que tenha índice múltiplo de 3. Então, esses dois aqui vão ficar com coeficiente 3, certo? Então, vamos jogar na fórmula, para a gente ver quanto é que vai ficar. Deixa eu escrever isso aqui embaixo. O valor aproximado da integral de 0 a 1 de e elevado a x ao quadrado dx, vai ser aproximadamente o quê? Bem, vai ficar 3 vezes h, quanto é que é h, né? Aproximado com 4 casas decimais. É 1 terço, então vai ficar 0,333, pronto, assim, 4 é 3 aqui, né? Agora vamos abrir os nossos parênteses. A gente vai ter vamos ficar com 1 vezes 1, então é 1, mais 3 vezes 1,1175, mais 3 vezes 1,5597, certo? Mais uma vez 2,7183. Fechei os parênteses. Pronto, igualei. Agora eu vou dividir por 8, tá? E ficamos com 1,4686, arredondando com o número de casas decimais que a gente quer. 1,4686. Essa que seria a resposta da gente aí. Repara que é muito parecido com os outros exemplos todos que a gente já fez com as outras regras de integração desse mesmo tipo, né? Que eram as fórmulas de Newton e Cotes. É a mesma coisa. A única coisa que vai mudar agora é quais coeficientes que a gente vai utilizar. É a única coisa que modifica de uma regra para a outra, certo? Aqui eu também queria observar que a gente fez esse mesmo exemplo na aula que a gente falou sobre a regra dos trapézios, certo? Quando a gente fez a regra dos trapézios com 11 pontos, certo? Trapézios com 11 pontos, o resultado que a gente obteve foi 1,4672. Portanto, com apenas 4 pontos, né, basicamente 1/3 da quantidade de pontos que a gente usou aqui, a gente obteve já quase o mesmo resultado, tá? Para você ver que essa regra aqui ela tem mais precisão do que a regra dos trapézios. Também vai ter mais precisão do que a regra de Simpson 1/3. Por quê? Porque a gente está usando uma aproximação mais
adequada para a função que a gente quer, já que a gente está olhando agora para um polinômio de grau 3 em cada intervalo, né? Quanto maior for o grau desse polinômio, mais perto da função exata que a gente tem, a gente vai ficar. Não vai ficar nunca idêntica à função, a menos que a função já fosse uma função polinomial, né? Mas dá para ficar tão perto quanto a gente quiser, é só a gente se ligar naquela representação, né, de funções como séries de potência. A gente sabe que se a gente usar uma série infinita, em muitas situações a gente pode ter a série igual à função. Então, se a gente vai até um certo grau, aí a gente está chegando bem perto da função. Quanto maior for o grau, mais perto a gente vai ficar, certo? Mas nunca vai ser exatamente igual, a menos que a função já seja um polinômio. Beleza? Tá bom, então vamos agora para o segundo exemplo de hoje. Eu vou precisar dar uma apagada aqui no quadro, porque eu vou precisar de mais espaço nesse exemplo. Certo? Lembrando de todas essas coisas que a gente já utilizou aí, tá? Vamos voltar aqui com a calculadora. Nesse segundo exemplo, a gente vai fazer essa integral aqui. Integral de 0 até π, beleza? De seno ao quadrado de x dx. Certo? Essa é a nossa integral que a gente quer calcular. A gente vai usar 7 pontos agora. Tudo bem ainda, né? Porque o número de intervalos que a gente vai ter, que seria 7 menos 1, vai ser 6, que é múltiplo de 3, né? E vamos continuar usando aqui 4 casas decimais. Primeira coisa é ver quem é o h. Quem é que vai ser o h aqui? Comprimento do intervalo, ou seja, π, sobre o número de intervalos que eu tenho, que é 1 a menos do que o número de pontos que eu tenho, ou seja, vai ser π sobre 6. Então, vamos para a tabela. A gente vai ter o x. Quais os valores de x que a gente vai ter? 0, certo? Aí seria π sobre 6. Aí o próximo seria 2 vezes π sobre 6, que é π sobre 3. O próximo seria 3 vezes π sobre 6, que é π sobre 2. O próximo seria 4 vezes π sobre 6, que é 2 vezes π sobre 3. O próximo seria 5π sobre 6. Beleza? E o próximo seria o próprio π. Então, aqui eu tenho que arredondar agora. Vamos lá. Os valores dos x, só que agora arredondados. 0, se eu arredondar, vai continuar sendo 0. Certo? π sobre 6 vai ficar o quê? π sobre 6 eu vou ter π dividido por 6. Então, arredondando com o número de casas que a gente quer, vai ficar 0,5236. Tá? Vamos anotar aqui. 0,5236. π sobre 3, por sua vez, aí vai dar π sobre 3 igual 1,0472. Vamos lá. 1,0472. π sobre 2 agora. π sobre 2, então vamos lá. π sobre 2, então 1,5708. 1,5708. 2π sobre 3, então 2 vezes π sobre 3 igual 2,0944. 2,0944. 5π sobre 6, 5 vezes π sobre 6, dá 2,6180, então 2,618. E π, né, 3,1415 com esse 9 aqui, então é 3,1416. Beleza. Agora vamos para os valores da função nesses pontos. Certo? Com 0, o que é que eu vou ter? Eu vou ter seno de 0, que é 0, sendo que fica ao quadrado, então ainda é 0. Agora, eu tenho um detalhe aí que é importantíssimo. Vê que a minha calculadora aqui
ela está com o ângulo em radianos, tá? Isso é importante. Se a sua calculadora estiver em graus, vai dar errado, vai dar tudo errado. Você sempre tem que colocar a calculadora para calcular os ângulos em radianos. A unidade de medida de ângulos é radianos, tá? A menos que se diga outra coisa, você vai ter que usar em radianos. Então, já agora aprenda como você faz na sua calculadora para converter a unidade de ângulo para radiano, porque se você não fizer isso, na prova você pode se dar mal. Você pode fazer as contas certinhas lá, mas levar todos os cálculos na sua calculadora como se o ângulo estivesse em graus. E aí vai dar muito errado, beleza? Vai dar muito errado. Por exemplo, se eu fizer aqui ó, em graus, vamos escrever 0,5236. E aí agora vamos calcular qual é o seno disso em graus. Ó, deu 0,009, deu bem pequeno. Se eu fizesse agora em radianos, 0,5236, o seno disso em radianos dá 0,5. Vê a diferença, tá certo? Então, passe para radianos para você não errar, tá bom? Beleza, aqui a gente já viu aqui, que o seno de 0,5236 dá isso aqui. Se eu agora elevo isso ao quadrado, vai ficar com 0,25, certo? Então, 0,25 aqui. Π sobre 3, então a gente tem 1,0472. A gente olha para o seno disso e agora eleva ao quadrado. Com 4 casas vai dar 0,75 mesmo. Beleza? Π sobre 2, né? Então a gente vai ter 1,5708, o seno disso, beleza? E agora a gente calcula isso ao quadrado. Espera aí que eu fiz besteira aqui, tá? Então, 1,5708, o seno disso, agora sim, deu 1, né, basicamente, certo? Já que o seno de π sobre 2 é 1, e agora eu elevo ao quadrado, pronto, deu 1 aqui, se a gente arredondar, tá? Agora, 2π sobre 3, vai dar o quê? 2,0944, o seno disso, elevamos ao quadrado. Então, deu 0,75 também, o que era de se esperar, né? Já que o seno de 2π sobre 3 é o mesmo valor do seno de π sobre 3. A gente também tem que obter aqui o mesmo valor que obteve com π sobre 6. Então, tem que dar 0,25 de novo. Mas vamos só verificar, só para a gente fazer as contas direitinho. Então, a gente tem 2,618. Pronto, o seno disso, elevamos ao quadrado, arredondando, 0,25 também. Tá? 0,25. E, finalmente, com π a gente tem que dar zero, né? Seno de π é zero. Mas vamos ver se vai dar realmente. 3,1416. O seno disso, elevamos ao quadrado. Ó, deu 5. Esse símbolo aqui quer dizer que é isso vezes 10 elevado a menos 11, tá? Então, se eu quero com 4 casas decimais, isso aí é zero, beleza? Só vai ser diferente de zero se eu for para a 11ª casa decimal. Então, se eu olhar apenas até a 4ª casa, então é zero que a gente tem, certo? Maravilha. Vamos ver agora como que ficam os nossos coeficientes. Esse aqui é o x0, esse aqui é o x1, esse aqui é o x2, x3, x4, x5 e x6. Tá? Então, no inicial e no final, o número que multiplica é 1. Nos outros, se o índice for múltiplo de 3, que acontece apenas nesse caso aqui, ó, que o índice é 3, o número que multiplica é 2. Em todos os outros casos, o coeficiente que entra vai ser 3. Tá certo? Então, agora a gente pode montar a integral. Se a gente fizer
Então, aqui, ó, a aproximação da gente para a integral de 0 a π de seno ao quadrado de x dx vai ser 3h dividido por 8, né? Então, vamos relembrar isso aí. É 3 vezes h, que é π sobre 6. Quem é que é π sobre 6? Ó? Se eu arredondo, ele está exatamente aqui. Ele é exatamente esse número aqui. Tá bom? Então, eu vou ter 3 vezes 0,5236, multiplica, abre os parênteses, aí eu vou ter uma vez 0, então 0, mais 3 vezes 0,25, mais 3 vezes 0,75, mais 2 vezes 1, que é 2, mais 3 vezes 0,75 de novo, mais 3 vezes 0,25, mais 1 vezes 0 de novo. Então, fechei aqui os parênteses, igual. Agora, vamos dividir por 8, né? Que é aquele 3h sobre 8. A gente não tinha ainda dividido pelo 8. Então, resultado, 1,5708. Essa é a resposta. Beleza? Essa integral dá também para a gente fazer de forma analítica. Como que a gente faz ela de forma analítica? Tem que relembrar que para a gente ver quem é a integral de seno ao quadrado de x, a gente precisa transformar esse seno ao quadrado em 1 menos o cosseno de 2 vezes x sobre 2. Certo? Fazendo essa integral, a gente vai ficar com x sobre 2, beleza? Menos seno de 2x sobre 4. Com x em 0 e com x em π. Quando x for 0, eu vou ter 0 sobre 2 aqui e seno de 0 aqui. Dá 0, então, né? Quando x for π, nessa parte aqui eu vou ter seno de 2π. Seno de 2π é 0. Então, a única coisa que restou foi π sobre 2. Π sobre 2 é o resultado analítico dessa minha integral aí. Ó. E qual é o valor aproximado com 4 casas de π sobre 2? Ó, aqui, 1,5708, o mesmo resultado que a gente achou aqui. Então, tá tudo certo, tá certo, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar hoje para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.